Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo número 55. Então hoje tá gravando demais, né? Mas tá bom. Formação e propriedade do perispírito. Então, no último vídeo, eu tratava de um aparelho que chama detector de metal, né? Então, existe algumas teclas ali que discrimina os tipos de metais. Então tem teclas que, porque a gente sabe que existe vários tipos de metais. O ouro é um metal, o latão, o cobre, o alumínio, ferro, o bronze, cobre, entendeu? Só que essas teclas que discrimina, né? Que quando você aciona, elas neutralizam. Então, tem uma tecla lá que quando você aciona ela, ela neutraliza ferro. Se você pode passar o aparelho em cima de um ferro que ele não detecta. Entendeu? Então, é... tem uma tecla lá que se você aciona ela, ouro, você pode passar em cima da pepita de ouro que ela não detecta. Então você que discrimina os minérios que você quer encontrar. Então existe áreas que são áreas contaminadas. Então o que acontece? Sabendo que é uma área contaminada por vários tipos de metais, você aciona só as teclas que você quer encontrar ali naquele terreno. É muito simples, né? Então é a mesma coisa. O espírito produz aí sempre por comparação e não por assimilação o efeito de um reativo químico que atrai a si as moléculas que atua naturalmente por assimilar. Então é de acordo com a necessidade evolutiva do ser. Isso aqui. O espírito, ele chega aqui na atmosfera da Terra e vamos usar esse termo. Eu gosto de usar termos assim para simplificar, porque a gente aprende melhor. O espírito, vamos pensar aqui, existe 1 milhão de elementos. Mas o espírito, ele necessita apenas de 50 elementos. Então, ele discrimina. Ele passa por aquele 1 milhão e o perispírito que o acompanha de outras dimensões o ajudam a, a assimilar apenas aqueles 50 elementos que ele precisa em meio a 1 milhão de elementos. Você entendeu? Diferente de um ímã, porque quando você joga um ímã em meio a limalhas de ferro, a tendência é que o ímã os atrai 100%. Agora, para quê? Porque o espírito atrairá 100% de todos os elementos se ele necessita apenas de 50 elementos para poder cumprir
os teus deveres aqui na Terra. Você entendeu como é que é, né? Então, por exemplo, um dia, um exemplo de Chico Xavier. Um dia, Chico ganhou um piano. Nós já vamos mudar para outra página. Vou mudar aqui, já mudei, ó. Um dia, Chico ganhou um piano e muito gentil, né? Ganhou um piano e o Chico era apaixonado em piano. Tchaikovsky, Bach, Beethoven, Mozart. E ele gostava de tudo que vinha de piano, né? E quem não gosta? Eu também sou apaixonado de piano. Um dia, Emmanuel, lógico, Emmanuel já sabia disso. Emmanuel era, vou usar aqui o termo, ele sabia de tudo nesse sentido. Emmanuel chega lá, 9 horas da manhã, Chico com perdão, Chico recebendo aula de piano de uma professora. Emmanuel chegou, encostou assim no piano, pôs a mão no queixo e perguntou para ele assim: do que se trata isso? E ele conversou com Emmanuel mentalmente, né? Porque senão ia assombrar a professora. Ai, meu irmão, é que me deram esse piano e eu não pude rejeitar. Eu não pude rejeitar. Então eu contratei essa, não sei se é musicista, não sei se é professora. Vocês me perdoam, gente, porque eu não domino certas áreas, não. Mas, pô, professora, para ficar mais bonito, né? Eu contratei essa professora para me dar aula de piano. Muito bem, muito bem. Então você escolha entre o piano e o trabalho com a tua mediunidade. De agora em diante. Quando eu retornar, eu quero uma resposta tua. Ou piano, ou você opta pelo piano, ou você opta pela tua mediunidade. Emmanuel era enérgico com amor com Chico, viu, gente? Emmanuel não era flor que se cheirasse, não. Mas era preciso ser daquele jeito. Tá bom. E Chico, muito obediente, disciplinado, terminou a aula. Oh, minha irmã, eu queria lhe dar um presente. Pois não, Chico, esse piano. Ah, que isso, Chico? É um presente meu. E contratou alguém para que entregasse o piano à casa daquela, né, professora. Emmanuel chegou lá, viu que o piano não estava mais lá. Chico muito disciplinado, muito resignado, uma aceitação tremenda. Como eu já disse a você, eu repito, eu, particularmente, creio que Chico é a quarta revelação. Ah, mas não existe mais a quarta revelação, Luiz. Não existe para a humanidade, gente. Mas para mim pode existir a quarta, a quinta, a 10ª, 20ª, 30ª, 40ª. Você entendeu? É um problema meu. Eu sei o que eu estou dizendo com relação ao Chico. Eu sei a grandeza desse ser. Então, para mim, ele é a quarta revelação. Emmanuel chegou, olhou. Só bateu nas costas dele. Vamos aos trabalhos, meu filho.
Tudo bem, vamos. Sem mágoa, sem ressentimento, sem nada. Como se nada tivesse acontecido. Então resulta disso, Kardec dizendo, ó, este fato capital. A constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a Terra ou o espaço que a circunda. Não, não é. De jeito nenhum. O teu perispírito não é constituído dos mesmos elementos que o meu. Eu posso usar esse termo. Eles me dão oportunidade. Por isso que eu procuro usufruir desses termos. Não existe sequer um perispírito idêntico ao outro, devido à desigualdade evolutiva. Os elementos eles existem em números inimagináveis, na atmosfera e no globo da Terra, que são constituintes da Terra. Mas o espírito é nele que mora a necessidade das quantidades de elementos ele necessita absorver para aquela atual existência. Então, eu necessito de 9 elementos, vamos pensar assim. Você necessita de 9,5. 9,25. Nunca é 9, 9, 9, 9, 9, 9. Você entendeu como é que é? Esse entendeu como que é com respeito. Eu quero pegar tanto no pé dos meus alunos na próxima existência. E já tem uns na minha lista. Você vai ver só o que vai virar. Ou virem gente, no bom sentido, que já são gente, são pessoas finíssimas, de moral, de caráter, mas eu vou pegar no pé deles em todas as matérias, né? Então, resulta disso este fato capital, a constituição íntima, a constituição, né? Porque o nosso perispírito, ele é constituído, né? O perispírito não é idêntico em todas as... não é idêntico em todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a Terra ou o espaço que a circunda. Não, não é. Você acha que os elementos que circundavam o perispírito de Chico Xavier é o mesmo que o meu? Os elementos que circundam o corpo espiritual de Divaldo é igual ao meu? De Bacelli, né? Representante do Chico, é igual ao meu? Não, gente. Isso é de acordo com a evolução do ser. Você entendeu? Como, por exemplo, a inteligência é um atributo do espírito. Mas não se engane, porque não existe 2 seres iguais no universo, constituídos dos mesmos elementos. 10 para um, 10 para o outro. Não. Isso é uma questão de evolução. Como, por exemplo, sentimentos. Como avaliar sentimentos? Eu olho para você e digo para você: eu te considero tanto.
Mas que tanto é esse? Pode ser 10, pode ser 15, pode ser 15. 10, 15, 20. Mas o que é 10, 15, 20 em matéria de elementos? Ou melhor, de sentimentos. Se você não sabe nem o que é sentimento, muito menos eu. Você sente algo por mim, como eu sinto algo por você. Mas nós não sabemos dizer que significa esse algo. Nós só nos sentimos bem quando próximos uns aos outros. Nos sentimos bem quando sabemos como o outro ou a outra ou os outros se encontram. Mas nós não temos essa nítida certeza de quantidade. Você entendeu? Como, por exemplo, vou simplificar agora. Olha só como é que eu gosto dessas coisas. Você está lá no meio do deserto e você não tem um termômetro e um filho teu apresenta febre. Eu chego e te pergunto, mediu a febre dele? Nós não temos termômetro. Então, como saber o grau de febre? Não tem como. Pode ser 38, 39,5, 37,5, 38,5. Não é? É isso que eu quero dizer. Então, resulta disso o fato capital, a constituição íntima do perispírito. Não é idêntica em todos os espíritos, não é por causa da evolução. Jesus, ele possui uma constituição, Bezerra, professor Eurípides, Chico, Divaldo, Bezerra, Hipólito Leon Denis Rivail, Gabriel Delane, Leon Denis, Karl Barcholt e por aí. Ou desencarnados que povoam a Terra, ou o espaço que os circunda. Porque existe o espaço que circunda a Terra, que independe da espiritualidade. Esse espaço independe da espiritualidade. Porque esse espaço, ele é condizente ao nível que nós nos encontramos. Porque não pense você que noutros planetas existem os mesmos componentes constitutivos que há na Terra, porque não há. Os elementos constitutivos, mesmo sujeito às transformações aqui da Terra, elaborados e armazenados pelo o ministro de Deus, que é Jesus, e os arquitetos siderais, que sempre o ajudou. Devido à nossa evolução. Mas Marte, Júpiter, Saturno não é a mesma constituição daqui. Mas é preciso dizer que, devido à mudança dos elementos extraídos do fluido cósmico universal, todos os fluidos, ou melhor, todos os elementos, todos os fluidos, tivemos que dizer primeiro todos os elementos, depois todos os fluidos. Não pode ser todos os fluidos, depois os elementos. Todos oriundos do fluido cósmico universal, que passam por modificações de acordo com a evolução de cada dimensão, de cada
população, de cada ser e por aí em diante. Então, o fluido cósmico universal, eu vou usar um termo pejorativo para você entender. O fluido cósmico universal, ele é comparado como uma iguana que passa por metamorfoses ambiente. Se você coloca uma iguana próxima a uma árvore, você a perde, porque ela existe moléculas nela e substâncias que instantaneamente e imperceptivelmente ela capta as essências daquelas substâncias e transforma o teu organismo externo numa aparência dos elementos externos daquele objeto, como um polvo. Um polvo, dependendo o momento, numa fuga, ele se transforma em um coral e tapeia, engana, muitos seres predadores. Assim também são os elementos espirituais. Se você não precisa, você vai amealhar para quê? Para quê? Tudo é condizente à evolução. Por exemplo, outro exemplo. Você precisa carpir uma horta. Tá bom. Você não tem enxada, você vai à loja. Só que chega lá à loja, você é um obstinado por ferramentas inúteis. Você ia comprar só uma enxada. Aí você comprou uma foice, um facão, um podão, um martelo, um alicate, um machado. Você comprou 20 ferramentas, sendo que você ia usar só a enxada. Chegou lá você, na sua casa, você guardou 19 ferramentas para usar só a enxada. Você morou naquela fazenda durante 1 ano e não usou nem uma das outras ferramentas. Para quê? Para quê? Assim é o espírito. Nós temos que dar o que temos. Não adianta acumular aquilo que no momento para nada nos serve a não ser para nos perturbar. A não ser para nos perturbar. Então nós temos que ficar muito atento a essas coisas, né? Então o mesmo já não se dá com o corpo carnal, que como foi demonstrado, se forma dos mesmos elementos, qualquer que seja a superfície ou a inferioridade do espírito. Por isso, em todos são os mesmos efeitos que o corpo produz, semelhantes às necessidades, ao passo que diferem em tudo o que respeita ao perispírito. Nós vamos para o próximo vídeo, eu vou voltar esse item, porque eu quero tratar de um assunto aqui meio que melindroso.